Olá, tudo bem? Paz, tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você na nossa reflexão de 20 de março, cuja leitura do dia é em Colossenses, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulos 1 e 2, e Números, capítulos 12 e 13. Se você puder pegar a sua Bíblia, é uma bênção para acompanhar a leitura. Acompanhe comigo Colossenses 1, de 9 a 12. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, ou perseverança melhor, né? E longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Glória a Deus. Essa é uma das conhecidas orações de Paulo pelos irmãos. E ele sempre orava para que os irmãos desenvolvessem características espirituais na vida deles, para que eles fossem uma bênção nas mãos de Deus e continuassem sendo cada vez mais, conhecendo mais ao Senhor e sendo conhecidos dele. Nesse exemplo aqui, numa epístola aqui, Paulo ele está combatendo algumas heresias que misturava um bocado de ensinamentos, uma igreja que ele não conhecia pessoalmente, mas o pastor dessa igreja, Epáfras, versículo 7, o versículo, no capítulo 4 faz uma menção a ele também, a como ele orava por aqueles irmãos de Colosso, ou Colossos, né, como alguns querem dizer, e uma igreja que ele não conhecia, mas sabendo das dificuldades apresentadas por Epáfras a ele, ele então escreve a carta, especialmente para mostrar a superioridade de Cristo, né? Para mostrar a supremacia do Senhor em detrimento a tudo, as vãs filosofias, a tradição religiosa do judaísmo, em relação ao misticismo que estava ali já envolvido na igreja, em relação ao gnosticismo, em relação a uma série de vertentes que estavam misturadas na igreja junto do evangelho. Então Paulo ele precisou fazer uns ajustes. E interessante que a carta ele também se refere, estou falando a grosso modo, né? No capítulo 2, no verso 1, ele diz que também tem esse grande combate pelos irmãos de Laodiceia. E no capítulo 4, ele diz algo a respeito. Versículo 16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, os colossenses, fazei que também seja lida na igreja dos laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Então, Colossos, Laodiceia e Hierápolis faziam parte ali de uma região metropolitana, vamos dizer assim, né? Ali na mesma região. E aqui, especificamente, Paulo ele fala algo que eu percebo que falta em nós, muitas vezes. Eu não sei se você também percebe que às vezes está faltando um certo tato para os cristãos lidarem com as situações da vida, num andar digno do Senhor, num viver para a glória de Deus. A grosso modo, a gente diria o seguinte: está faltando fruto do Espírito. A grosso modo, tá? O que muitas vezes nós encontramos? Uma vida espiritual imediatista, superficial e mecânica. É mecânico. A pessoa faz porque tem que fazer.
é superficial, a pessoa só vai até ali naquele limite, é imediatista, a pessoa quer resultado, sabe? Existe uma grande distância entre a prática e os ensinamentos. O esfriamento na fé se vê assim generalizado. E, consequentemente, eu sou um constante esfriamento espiritual leva à morte espiritual. As pessoas têm, até hoje em dia, muito acesso às informações, Bíblias em várias traduções, em várias versões, vídeos no YouTube, reflexões bíblicas do dia, sabe? Tem tanta coisa, livros, tanto material, tantas pregações, tanta coisa para que a pessoa cresça na palavra de Deus, mas numa superficialidade, morrendo de fome, porque não se sacia verdadeiramente de Deus, não sacia o seu interior com Deus. As pessoas têm tanta coisa, acesso a tanta coisa, mas falta elas terem Deus. Falta Cristo, a vida de Cristo nelas. Falta o Espírito Santo ali governando a vida delas. E por que também não dizer, por vezes, nossas vidas, me incluo? E aí, é claro que a palavra que nós recebemos todos os dias, eu não posso, ainda que exista alguém que acompanhe todas as reflexões, mesmo que assista dias depois, mas acompanhe essas aqui do Você Tem Acesso, eu não posso ter a expectativa de que você se lembre daquilo que eu compartilhei em janeiro, em fevereiro, no início desse mês. Não necessariamente você vai se lembrar de todas, ainda que tenha assistido a todas. É como na nossa refeição, que cada prato de comida, cada refeição serve de nutrientes para que o nosso organismo se mantenha vivo. Você está entendendo? Mas eu não vou me lembrar exatamente do que eu comi há 3 dias atrás. Nem lembro. Há uma semana. Não lembro. Mas não é espantoso que muitas vezes, quando chega lá pela quarta-feira, talvez, você não se lembre da pregação de domingo? Você não se lembra do ensino da escola bíblica? Não é surpreendente? Como talvez você não se lembre nem do que você mesmo meditou com seus próprios olhos no seu devocional diário de alguns dias atrás? É isso. E aí não tem mistério, não tem perelim-pim-pim. Está faltando sabedoria e inteligência espiritual. Você notou o texto bíblico que nós lemos, verso 9? Paulo orava, não cessava de orar, para quê? Pedindo a Deus que os irmãos fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual ou inteligência espiritual, dependendo da versão. Você vê? Para que seja cheio do conhecimento da sua vontade. Transbordar do conhecimento da sua vontade. Não é saber um pouquinho. Eu sei que o que diz João 3,16. Não é isso. Eu sei Salmos 23 de cor. Não é isso. É você ser cheio do conhecimento da sua vontade, para um viver de modo digno do Senhor. E ele diz aqui no verso 10, para quê? Para que possais andar dignamente, ok? Para andar dignamente. Esse é o propósito, para andar dignamente. E esse andar dignamente, eu identifico aqui 7 características que envolvem, que resultam desse andar dignamente. Primeiro, agradando a Deus. Quando ele diz agradando-lhe em tudo, então agradando a Deus. Segundo, eu vejo que é dando muito bom fruto, quando o texto diz, ainda no verso 10, frutificando em toda boa obra. Terceiro aspecto, conhecendo mais a Deus, quando diz, e crescendo no conhecimento de Deus.
Quarto aspecto, no verso seguinte, verso 11, fortalecendo-se no Espírito Santo. Quando o texto diz, fortalecidos em todo o poder. Poder de quem? Poder do Espírito Santo. Segundo a força da sua glória. E isso é como? Em toda a paciência ou perseverança. Quinto, então veja a importância de uma perseverança, de nós perseverarmos. Sexto, quando ele fala, e longanimidade com gozo. Precisa ser precisamos viver num alegremente longânimo, sendo alegremente longânimos. Longânimos. Ânimo longo. E ânimo é a vida de Deus em nós. Essencialmente é isso. E isso vai nos deixar com que sejamos mais pacientes. E sétimo e último lugar, quando o texto fala, verso 12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, ou seja, agradecendo por tamanha salvação que nos alcançou. E que salvação é essa? Versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, estamos sob nova direção. Verso 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Eu vejo esses 7 aspectos que resultam do andar para a glória de Deus, de andar dignamente do Senhor. Mas Paulo diz que sejam cheios em todo o conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Fala-se muito da inteligência que se desenvolve na vida prática, na vida do no cotidiano, né? Na escola, na faculdade, para o serviço. Fala-se muito hoje em dia da inteligência emocional. E nós desprezamos a importância da inteligência espiritual, aliada à sabedoria. E aí, eu queria conceituar um pouco sobre o que é a sabedoria. A informação, ela é algo que pode ser aprendido como uma doutrina, um ensino. Tá? Então, se é para conhecer toda a vontade, cheio de todo conhecimento, de toda a vontade de Deus está expressa onde? Na palavra de Deus. Então, eu preciso ter a informação, né, à minha disposição. E temos à disposição. Ou seja, você precisa ter um encontro com a tua Bíblia. Você precisa não deixar a tua Bíblia empoeirada em cima da estante, esquecida na gaveta, esquecida na sua mochila. Você precisa ter um encontro com a Bíblia. Segundo, o conhecimento. Porque o conhecimento é o aprendizado da informação adquirida, absorvida, podendo chegar ao ponto de entendermos bem o suficiente para ensinarmos a outros. Nós conhecemos aquilo, então nós conseguimos ensinar. É igual alguém que ensina uma receita de um bolo para alguém, né? Uma irmã compartilhando para outra, uma conversa entre vizinhas, né? E, puxa, vizinho, senti um cheiro tão maravilhoso do bolo aí vindo da sua casa. Não, foi um bolo de milho que eu fiz. E, puxa, é mesmo. Puxa, que fulano, eu queria te dar até um pedaço para você experimentar, mas nem deu. Lá os meninos em casa e o marido, eles comeram rapidamente, deu nem tempo de separar. Ah, puxa, você me ensina a receita? Não, claro. E a pessoa, por conhecer a receita de cor, ela ensina aquela receita. Você pode anotar aí? Anota. Olha, isso, faz assim, processo tal. É o conhecimento a ponto de repartir, ok? Por isso, você precisa conhecer a Bíblia, porque você vai ter oportunidades de repartir a palavra, e se você não conhecer a Bíblia, não vai sair de nada dos seus lábios. Só que aí vem um terceiro estágio, que é a sabedoria. Primeiro a informação, depois o conhecimento, depois a sabedoria.
de uma forma viva e eficaz, a revelação daquele conhecimento bíblico, por exemplo, nos transforma a ponto de colocarmos a palavra de Deus em prática. É por isso que Paulo falou: vocês precisam ser cheios do conhecimento da vontade de Deus. A vontade de Deus é informação. O conhecimento é o conhecimento que podemos, que se dominarmos, podemos repartir. Conhecemos suficientemente a ponto de conseguirmos ensinar a outros. Mas o que Paulo está falando? Que esse conhecimento da vontade se traduza numa sabedoria e inteligência espiritual para que andemos dignamente. Então a sabedoria é mais do que o conhecimento, que é mais do que a informação. A vontade de Deus é uma informação que precisamos conhecer e colocarmos em prática, em sabedoria. Sabedoria é a aplicação do conhecimento. E é por isso que você não pode simplesmente conhecer a Bíblia. Você precisa fazer alguma coisa interagindo com a Bíblia. Então, vou dar um exemplo, outro exemplo. Essa reflexão aqui é uma informação. O vídeo no YouTube é uma informação. Enquanto você presta atenção, assiste prestando atenção, se transforma num conhecimento que você pode até replicar para outros, mas você não vai ser sábio por ter adquirido esse conhecimento, por ter absorvido esse conhecimento. Ele só vai se tornar sabedoria se você interagir com ele, o colocando em prática, se você o aplicar. E aí, para que precisamos de sabedoria? Por exemplo, para cuidarmos da nossa família. Provérbios 24, 3 a 5. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece, e pelo conhecimento se encherão as câmaras, com todos os bens preciosos agradáveis. O homem sábio é forte, e o homem de conhecimento consolida a força. Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Entendimento, a inteligência, né? E pelo conhecimento se encherão as câmaras, com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte. Então, quando que você tem força para você enfrentar os problemas dentro do seu lar, na sua família? Sendo sábio. E o que consolida essa força? O conhecimento. O conhecimento consolida a força que vem quando você anda em sabedoria. Para que mais sabedoria? Para lidar com os irmãos. Eu vejo cada coisa absurda. Recentemente, ontem, né, em relação ao dia que eu gravo esse vídeo, eu estava compartilhando com os irmãos, homens, na igreja, sobre um encontro nosso de homens, finalizando a parte de uma meditação com eles, sobre o governo do homem no lar. E eu pretendo até compartilhar aqui, gravar em algumas partes, né, os vídeos. E eu pedia perdão aos irmãos, dentro lá do que nós estávamos falando, né, das vezes que eu errei a medida, exagerei a medida e os tratei mal pelo zelo contra o pecado, pela sã doutrina, pela reverência com as coisas de Deus, com a seriedade. Tudo isso é lícito, mas eu não posso orientar os irmãos, encorajá-los, corrigi-los, ensiná-los com grosseria. E eu percebo que, vez ou outra, extrapola a medida. Eu vejo que eu extrapolo a medida. E ontem eu pedia perdão aos irmãos, aos homens, né? E nós precisamos de sabedoria para lidarmos com os irmãos. Somos diferentes, mas todos da mesma família. Então precisamos saber lidar uns com os outros.
viver em igreja, ser parte da igreja, de uma igreja local, é a oportunidade que você e eu temos de nós sabermos lidar com as coisas difíceis, perdoarmos, conduzirmos a coisa com firmeza quando necessário, mas a verdade sempre em amor. É o que a Bíblia nos ensina, sabe? E precisamos ter esse cuidado. Eu vejo irmãos se intrometendo uns nas vidas dos outros. Ao longo da história, né, da caminhada de fé, inclusive nos dias atuais, é nós rotulando os irmãos, colocando X nas costas, esbravejando coisas dos irmãos, na ausência de irmãos, misericórdia, sabe? Não tendo paciência, irmãos querendo agir de uma forma tão errada com outro irmão, fora da palavra. E nós precisamos ter sabedoria também para lidar com os irmãos. Eu preciso, tá? Eu preciso. Que tem hora que eu não tenho paciência com algumas coisas, com muitas coisas. Eu preciso. Eu, Geraldo Augusto, eu preciso. Tiago 3, 13 a 18. Tiago estava escrevendo no contexto da igreja, tá? Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Ai, irmão, isso acontece no meio dos crentes, no meio dos irmãos? Você sabe que sim. Você sabe que sim. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra é perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura e depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. É necessário sabedoria também para os de fora, para dar bom testemunho. Sim, Colossenses 4, 5 e 6. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Sabedoria para fazer a obra de Deus. Atos 6, 1 a 4. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ok? Sabedoria para enfrentar as adversidades. Tiago 1, 2 a 5. Meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé opera perseverança. Porém, a perseverança sobra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á nada. Enquanto conhecimento é adquirido que eu falo não é comprado, tá? É absorvido, tá? E a inteligência, ela é construída, ela é edificada, ela é desenvolvida. A verdadeira sabedoria, ela é dada por Deus. Acabamos de ver aqui em Tiago, de pedir a Deus que Deus dá. E Provérbios, capítulo 2, nos diz o seguinte, todo o capítulo: Filho meu,
se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará, ou bom senso, dependendo da versão, e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, falando do andar dignamente. Lembra de Colossenses? É a mesma coisa. É a sabedoria. Você está entendendo? E do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, que se alegram de fazer mal e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam nos seus caminhos para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Então, se a verdadeira sabedoria vem de Deus, peça a Deus. Tiago 1,5, repetindo, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto ser-lhe-á dada. Busque-a em Cristo. Colossenses 2, 1 a 3. Faz parte da leitura do dia. Com licença. Diz assim: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Toda a sabedoria está em Jesus Cristo. Ali, pela questão da busca pelo conhecimento, aquela cidade era conhecida como... Eles tinham uma busca por um conhecimento muito grande, eles passavam muito pelos livros, livros místicos, inclusive, né? E alguns tinham bibliotecas secretas dentro de casa. Aqui você está vendo uma estante de livros, né? Mas como se for, digamos, fosse assim, tem estante de livros, e se eu puxar, você já deve ter visto isso em filme, né? Puxa um livro, aí abre uma porta, e lá tem uma biblioteca secreta, onde eles guardavam livros que para eles eram verdadeiros tesouros, né? Livros caros, com conhecimentos místicos, filosóficos. O que Paulo está dizendo? E esse conhecimento ficava encriptado, escondido. Aí o que Paulo está falando aqui? Olha, o verdadeiro tesouro de sabedoria não está nesse conhecimento, nesse gnosticismo de vocês, mas está em Cristo Jesus. Então, vamos buscar em Cristo sabedoria, enchendo-nos da palavra de Deus. Porque não tem como eu conhecer a vontade de Deus se eu não buscar na palavra. Colossenses 3,16. Mesma epístola, tá? Capítulo 3 é a leitura do dia 21, né? Junto com o capítulo 4. Diz assim: a palavra de Cristo. Por que a palavra de Cristo?
porque nele está o tesouro da sabedoria. Habite em vós abundantemente. Não é visite-vos, visite vocês. Esteja um momento com vocês. Habite, ou seja, permanentemente. A palavra do Senhor precisa estar aqui, ó, dentro de mim e de você. Em toda a sabedoria, ou seja, na prática dessa palavra, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, seja cheio da palavra de Deus. Não há como transbordar do conhecimento de Deus, da vontade de Deus, em sabedoria e entendimento espiritual, se não for pela palavra de Deus. Como conhecemos a vontade de Deus? Na palavra. Diz um renomado homem de Deus, prefiro não citar o nome, um grande evangelista, já falecido, que disse o seguinte, uma frase atribuída a ele: estude a Bíblia para ser sábio, creia nela para ser salvo, siga os seus preceitos para ser santo. E eu tenho sido chato contigo, repetidamente te incentivando, e todos os irmãos, a um edificante hábito da leitura bíblica diária. Esse é o propósito dessas reflexões, além de levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. É que você seja, enquanto você está se edificando na palavra, você seja encorajado a você meditar nesses capítulos que eu menciono sempre no início de cada vídeo. Entendeu? Só que aí tem um problema muito grave. Ontem também eu falava com os irmãos, carinhosamente, que a gente dizer que não tem tempo para ler a Bíblia é desculpa, né? Porque a gente, muitos, e aí no contexto dos homens, tempo para assistir futebol, aquele que ainda assiste filme, séries, usa com tantas coisas, aí dizer que não tem tempo para meditar na Bíblia é complicado, sabe? E uma informação importante sobre isso. Quem lê um versículo todos os dias, cerca de 10 segundos, a pessoa levará 85 anos para ler a Bíblia toda. Se ler um capítulo todos os domingos, né? Domingo eu tenho mais tempo, é o dia da folga. E aí usar 4 minutos para esse um capítulo, a pessoa levará 22 anos para ler a Bíblia. Se a pessoa ler 3 capítulos a cada dia da semana e 5 aos domingos, usando aí de 12 a 30 minutos por dia, você lerá a Bíblia toda em um ano. É o que propõe esse plano de leitura que eu sigo aqui no Você Tem Acesso desde que ele foi liberado, criado no final de 2017. E é por meio dele que nós temos seguido na nossa reflexão. Não dá para você separar isso por dia? É claro que dá. Você sabe que dá. Por mais que a sua vida seja muito corrida, sabe? Dá. É questão de prioridade. Eu falo isso com carinho, tá? Com amor. Não é querendo parecer melhor. Eu levei mais de 10 anos de evangelho para ler toda a Bíblia. Falo isso vergonhosamente. Sabe? Então, eu não estou te julgando. Eu apenas estou querendo te mostrar que é possível você fazer diferente. Você está entendendo? Se nós lermos 7 capítulos ao dia, equivalente a pelo menos, no mínimo, aí 30 minutos, você lerá a Bíblia em 6 meses. Ou seja, 2 vezes por ano. Se você usar 20 capítulos por dia, 1 hora, 1h20, você lerá a Bíblia toda em 2 meses. Ou seja, 6 vezes ao ano. Se você ler a Bíblia 40 capítulos por dia, 2 a 2 horas e meia, você lerá em um mês. Mas eu creio que
Você lê 3 a 4 capítulos por dia, que é o que o plano de leitura que você pode baixar no link abaixo, na descrição, no comentário em destaque, que privilegia você ler o Novo Testamento 2 vezes ao ano, porque lá você tem o cerne dos ensinos do Senhor e a aplicação pelos apóstolos, mas também o Antigo Testamento, que eu falo que você não deve desprezar. Você vai ler a Bíblia toda em um ano, sendo que o Novo Testamento 2 vezes no ano. Então, é possível. E aí existem alguns maus hábitos que muitos dos irmãos se queixam da leitura. Ah, eu não tenho tempo. Ah, porque a minha leitura é inconstante. Eu começo, paro e nem sempre eu estou lendo. Ah, é porque eu absorvo pouco conteúdo. E quais são as possíveis causas? Algumas. Falta de prioridade, não priorizar a leitura na sua organização do seu dia, usar o fim da agenda, ou seja, se sobrar algum tempo, eu vejo como encaixar. E aí vem o cansaço do dia, passou muito tempo diante das telas, né? Celular, computador, tablet, e aí você já não se consegue mais concentrar, vem ardência nos olhos. Ou então, terceiro, o desperdício de tempo. Você está usando tempo no quê? Em mídias sociais, em redes sociais, procurando alguma coisa para relaxar a mente, né? Para você se distrair. Mas por que você não procura a palavra de Deus? Quarto, é você ler aleatoriamente, não seguir um plano, não tem critério, não tem propósito, fica perdido na leitura, alterna entre diferentes textos, você não lê um livro por inteiro, sabe? Fica sem sequência e sem objetivo. E aí, não basta ler com uma literatura comum. Nós precisamos meditar na Bíblia na esperança de que ela traga maior intimidade com o autor da palavra, sabe? A Bíblia é a revelação de quem Deus é, para que assim, enxergando a verdade de quem Ele é, nós sabemos quem somos nós. Ele que sabe quem somos nós. Então a Bíblia é um livro que, mais do que você meditar na Bíblia, ler a Bíblia te lê. É você ler com o Espírito Santo fazendo o raio-x da tua alma, do teu coração, sabe? Te alcançando lá no profundo. E aí é preciso receber a palavra de Deus com sinceridade. Por exemplo, Lucas 8,15, e falando da semente, né? E a semente que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança, com atenção. Atos 16,14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia, com entusiasmo. Atos 17, 10 a 12. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado, ou seja, com entusiasmo, receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. Com gratidão também, receber a palavra, Atos 2, 41, 42. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam. Ou seja, o que é de bom grado recebeu? Aceitou com gratidão aquilo que é oferecido. De bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Com firmeza também receberam a palavra. 1 Coríntios 15, 1 e 2. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, não é novidade, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Então você precisa com firmeza perseverar naquela palavra, no evangelho, e não nas novidades. E também com prática, Tiago 1, 22 a 25. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se, e logo se esquece de como era.
Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Amém? 10 dicas para você meditar na palavra. Primeiro, tenha uma meta. Tem uma meta. É melhor se ler apenas um capítulo por dia, de forma constante, do que ler muita coisa num dia e ficar um tempão sem ler a Bíblia. Tá? Segundo, e o meu conselho é que você leia 3 a 4. Segundo, siga um plano de leitura. E eu indico esse que eu já comentei. Tenha começo, meio e fim. Saiba onde começar, por onde trilhar a cada dia e onde vai chegar no final. Terceiro, vá para o secreto. Precisa ter um local, um horário, um momento seu para você meditar. Quarto, ore antes da leitura para que você compreenda e ore principalmente no final também para que essa verdade bíblica seja implantada no seu coração, na sua vida e você seja transformado. Quinto, faça marcações. Minha Bíblia é toda marcada. Se você ver aqui, não sei se vai dar para ver, aqui ó, Colossenses, ó, é todo marcado, toda ela é marcada. Se voltar para Filipenses aqui, ó, toda marcada, marca sem dó. Não tenha medo de marcar, marca a sua Bíblia. Não é pecado não, pecado é você não entender a palavra, ok? À medida que você for lendo aqui, você vai se recordando daquilo que o Senhor falou. Simplifica a linguagem. Sexto, leia a passagem lentamente e tenta colocar palavras mais fáceis na frase para você entender. Se de tudo você não entendeu, leia numa outra versão, numa linguagem mais atual, aquele versículo para você entender. Sétimo, faça e responda as perguntas. A Bíblia é um livro histórico humano, então precisa estudar o texto e o contexto, né? Olhando para trás, sabendo o que estava acontecendo. Então você pergunta quem, o que, por quê, quando, onde, como, tá? Responda a isso. Oitavo, identifique a ideia central, ou seja, qual é a intenção do autor? O que ele gostaria de dizer para os leitores originais? Qual é a grande ideia? Né? É importante, a gente tem uma distância de cultura, geográfica e de tempo muito grande de quando a Bíblia foi escrita, entendeu? Dos primeiros leitores. Nono, aplique o significado do texto. Como a Bíblia é um livro eterno e divino, os princípios se aplicam até os dias de hoje. Aplica para você. Como a minha vida poderia ser diferente com essa verdade? No que eu preciso ser transformado? Você está entendendo? E em décimo, compartilhe a sua leitura. Com simplicidade, humildade e amor, mas fale com alguém. 10% assimila assistindo e ouvindo. 30% quando observamos uma demonstração. 50% quando discutimos. 75% quando fazemos uma tarefa. E 95% quando ensinamos alguém. Então, leia a Bíblia cada dia, meditando no que leu, tirando lições para a sua vida. E não para criticar os outros, sabe? Com fé nas promessas, aceitando-a como a palavra de Deus e decidido a praticá-la, para então viver para a glória de Deus em toda a sabedoria. Que nós sejamos cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Paulo orava pelos irmãos. Nós devemos orar pelos irmãos, mas orar também por cada um de nós. Amém? Que tenhamos sabedoria, sejamos cheios de toda a sabedoria de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.